Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Versículo 19. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Oremos, ó Pai, graças te damos por mais esta oportunidade de te cultuar, de participar ativamente de cada item da liturgia que é formada de acordo com a tua palavra, de não deixar nenhum ponto da tua liturgia de lado, mas cumpri-la integralmente. Ó Pai, abençoa aqueles que vão ouvir a tua palavra, onde quer que estejam, que possam ser iluminados pelo teu Santo Espírito e ter a sua mente esclarecida por ti, ó Pai, pela iluminação do Espírito Santo, e não continuem, Senhor, influenciada os heréticos e as seitas nos dias de hoje que funcionam como se fossem evangélicas. Senhor, tem misericórdia do teu servo, ungindo-o, para que nesses dias maus eles estejam trazendo a tua palavra, a tua maravilhosa palavra, fiel a ela, fiel a ti. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que esse versículo é muito mal interpretado. As igrejas neopentecostais e pentecostais e muitas igrejas presbiterianas falam desse versículo que ele nunca quis dizer, o que o apóstolo Paulo nunca quis dizer. E essas promessas que são feitas aqui neste versículo, elas são feitas em Cristo Jesus. É o apóstolo escrevendo aos filipenses que tinham enviado uma oferta a ele no momento difícil do seu ministério, em que ele estava carente e precisava suprir necessidades básicas. E ele diz aqui que a recompensa deles estava em Cristo Jesus. Com isso, ele dá a entender que Deus nos recompensa por causa da sua generosidade e por causa de Cristo em nós. Não é por causa de mérito nenhum que por acaso nós tenhamos, mas por causa de Jesus Cristo e somente pela graça. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. O que se observa como as promessas de Deus no que diz respeito à recompensa pelas nossas obras, as bênçãos não vêm por causa de nós. Ela vem por causa da nossa fidelidade, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. As promessas são
feitas e elas são cumpridas somente por causa de Cristo Jesus, de modo algum por nossa causa, por causa das nossas obras. É nele, em Cristo, que Deus desde o princípio nos amou e fez para nós todas as suas promessas amorosas e todas as suas doces misericórdias. E é nele, em Cristo, que agora, em parte, ele nos abençoa e, em parte, no futuro, nos abençoará plenamente quando formos morar na casa que Cristo está preparado para nós morarmos com ele. O apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, sofrendo muito. O Deus que o apóstolo experimentou, ele é o nosso Deus. Sempre fiel, sempre bondoso, sempre amoroso e sempre maravilhoso. E o apóstolo Paulo escreve: e o meu Deus, segundo a sua riqueza. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, que as riquezas que Deus nos dá, elas nunca serão consumidas se nós dermos a quem tem necessidade. Quanto mais nós dermos àqueles que têm necessidade, mais Deus nos dá. O celeiro de Deus é sempre cheio, é inesgotável. Então, nós precisamos aprender corretamente a mensagem que a Bíblia nos traz. Por quê? Nem Deus, nem Paulo, nem Jesus Cristo deseja riqueza, muita riqueza. Dá muita riqueza em abundância, em excesso. Mas aquilo que é necessário para a vida, para nos ensinar, para nós mesmos e para os outros. Os crentes que são ranzinhos, que de fato não faz ação social, não olha para o próximo e o ajuda, eles nunca receberão mais. Porque o necessário para eles é só o suficiente para cuidar dos seus próprios interesses, ele nunca distribui com os outros. Excesso de riqueza, em vez de trazer bênção para quem não dá aos outros, não reparte com os outros o que tem, em vez de trazer bênção, traz infâmia, desperdício, ofensa a Deus e ao próximo. Riquezas moderadas têm menos risco. Elas são dadas àqueles que, de fato, procuram glorificar a Deus com o que recebem. Não perdem a oportunidade de glorificar a Deus com o que recebem. Nosso Deus, meus irmãos, o nosso Deus é rico. O seu celeiro é sempre cheio. Suas riquezas nunca se esgotam. Quanto mais ele dá, mais pode dar. E quanto mais o Filho de Deus dá, mais ele pode dar. É isso que acontece. Porque ele sempre está dando não para aparecer,
mas para que a glória de Deus seja manifesta, e não a sua. Nosso Deus é rico. Ele é rico em graça. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2:7. Nosso Deus é rico em graça. Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Nosso Deus é rico em graça, ele também é rico em misericórdia. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nosso Deus é rico em perdão. Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, rico em amor. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Em Deus para Deus não falta nada. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Deus é soberano, é Senhor. Todo o governo do mundo está nas suas mãos. Seus recursos não se esgotam. Isaías 59:1 nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem está surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O Filho de Deus que é obediente à palavra de Deus entende o que o apóstolo Paulo está falando aqui, desde as primeiras bênçãos de Deus na sua vida, o que sobrou, ele ajudou o outro. Procurou ajudar o outro. Não por causa do outro, mas por causa de Cristo em seu coração. Deus, o nosso Deus, maravilhoso, nos ampara. Segundo a sua riqueza em glória, há de nos suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Deus é um Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas prestem atenção, Deus abençoa os seus filhos para que ele abençoe primeiramente a igreja, aos domésticos da fé e depois aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, e que não é pregado no púlpito dessas igrejas infiéis, exploradoras das ovelhas de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. Abençoar aqueles filhos que abençoam os outros. Deus não tem nenhum prazer em abençoar você se você não abençoa os outros com a bênção que recebe de Deus. Meus irmãos, nós estamos tão ranzinza nos dias de hoje que nós não estamos nem entregando a mensagem do Evangelho, que é a maior riqueza que nós temos, aos outros.
Nós estamos guardando só para nós mesmos. Veja que egoísmo extremo. Até a mensagem de salvação, a preciosa mensagem de salvação, a maioria de nós está guardando consigo mesmo, não está espalhando. Por onde quer que vá. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É isso que a Bíblia diz. Nada me faltará, porque você, o Filho de Deus, não vai atrás de coisas em excesso no mundo, só do que tem necessidade. O apóstolo Paulo diz que sabia ser contente na fartura e na escassez, porque o nosso contentamento, a nossa alegria está no Senhor. Jamais, meus irmãos. O povo de Deus sofre necessidade. No Salmo 23, 34, versículo 10, nós lemos: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mateus 6, 25 a 34. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Lembram de Elias? Sozinho, lá na caverna, perseguido por causa do evangelho que ele pregava naquela época, por causa das profecias que ele anunciava, de acordo com o que Deus mandava ele anunciar.
Deus ordenou a corvos que alimentassem Elias. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Nós lemos essas coisas na Bíblia, meus irmãos, e quando nós não somos convertidos, parece que isso é coisa do outro mundo, isso não existe mais. Não existe mais para os ímpios, porque nunca existiu para os ímpios. Essa nunca foi a experiência dos ímpios. Esta sempre foi experiência de servos de Deus, que cumpria a sua missão, que obedecia à palavra de Deus, que fazia tudo de acordo com a vontade de Deus. Nós somos tão mesquinhos que quando nós pensamos em necessidade, nós só pensamos em comida, em dinheiro. O ser humano tem tantas necessidades que por ele ser crente, ele é feliz. O ser humano tem necessidades emocionais. E o crente é emocionalmente sadio. O crente não fica gritando na igreja, fazendo barulho na igreja. O crente é reverente no culto a Deus. Ele é emocionalmente sadio, ele não é emocionalmente desequilibrado. Ele mantém o equilíbrio como fruto do Espírito Santo. Ele tem domínio próprio. Porque isso é fruto do Espírito Santo. São necessidades também morais. Muitos daqueles que não vivem com a mente sã, não procuram viver com a mente de Cristo. Vivem o tempo todo moralmente desequilibrados. É por isso que nos dias de hoje, muitos pastores divorciados, muitos líderes da igreja causando escândalos na igreja, do ponto de vista moral, são desequilibrados moralmente, porque não tem Cristo no coração. Necessidades físicas de comer, de se alimentar. Há necessidades também financeiras. Mas nós temos a promessa na Bíblia que, de fato, nenhum de nós, daqueles que são obedientes à palavra de Deus, passará por necessidade, porque o nosso alvo, o nosso foco não é dinheiro. O nosso foco é fazer a vontade de Deus. Quantos também têm necessidades familiares? São necessidades. E que nós devemos orar. E, finalmente, o que a igreja tem maior necessidade nos dias de hoje são necessidades espirituais. Não há um exercício espiritual de todos os membros ou da maioria dos membros da igreja para que cresçam. O texto bíblico está dizendo aqui que Deus vai suprir todas ou cada uma das nossas necessidades. Todas essas necessidades, necessidades quer sejam emocionais, quer sejam morais, quer sejam físicas, quer sejam financeiras, quer sejam familiares e que sejam espirituais. O nosso Deus, não esqueça, é o Jeová
Jiré é aquele que providencia tudo que ele promete. É aquele que e que envia socorro na hora certa. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, nós temos aqui a experiência de Deus usando um profeta, homem de Deus, para socorrer uma viúva que estava em extrema necessidade. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esse lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O amor de Deus não permite a ele negar as suas bênçãos a todos aqueles que obedecem à sua palavra. Deus tem prazer em suprir cada uma das necessidades daqueles que cumprem a sua palavra. Ele tem prazer em prover cada uma das nossas necessidades. Aquele que não poupou o seu próprio filho, o seu filho unigênito, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, vai negar aos seus, aqueles que lhes são fiéis, aqueles que foram resgatados, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram reconciliados, ele vai negar alguma coisa? Deus suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, Deus faz isso por causa da sua glória e por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o segredo. O segredo é Cristo.
É em Cristo que habita toda a plenitude. Vocês já leram, mas não perceberam na Bíblia o que é dito em Colossenses 1,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E no capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. É o nosso Salvador, é o nosso Redentor, o Filho de Deus único, que através dele nós somos adotados por Deus como filhos e nos tornamos co-herdeiros deles, co-herdeiros de Cristo. Com ele nós somos co-herdeiros. Diz o que a Bíblia diz em Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nele, em Cristo, nós somos abençoados. Diz a palavra de Deus, abençoados com toda sorte de bênção. Veja, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda quarta-feira nós lembramos os irmãos aqui. Na quarta-feira passada nós estudamos aqui o sermão do Salmo 37. Foi uma bênção maravilhosa. E nós sempre lembramos que nós entramos no trono de Deus através de Cristo. É em nome de Cristo que nós chegamos ao Pai e recebemos tudo o que pedimos. Se nós não recebemos tudo o que pedimos, é porque Cristo não está em nós. Nem nós estamos nele. João 14, 13 e 14. Isso é palavra de Deus. Verdade absoluta. O que está na palavra de Deus se cumpre do jeito que está na palavra de Deus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes, Jesus Cristo dizendo, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Em João 15, 7. Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se não está sendo feito o que você pede, é porque você não permanece em Cristo. Eu acredito nisso, eu acredito que essa é verdade absoluta, é a palavra de Deus. Se não está contente, se essa experiência não está se realizando na sua vida, converta-se hoje mesmo. E parte a ter Cristo no teu coração. Porque é em Cristo que nós podemos todas as coisas. Quando em Filipenses 4:13, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Cristo. Não sou eu que posso, é Cristo em mim que tem o poder. Tudo que somos, meus irmãos, prestem atenção, tudo que somos, tudo que nós temos, é só por causa de Jesus, não é por causa de nós, não. Nós não merecemos nada. Então, tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que eu sou, tudo que você é por causa de Jesus. Ele mesmo diz. É Jesus Cristo quem diz: sem mim, podem falar alto, sem mim nada podeis fazer. A gente tem que prestar atenção no que a palavra de Deus diz, para não estar sendo enganado pelos falsos profetas, porque a palavra de Deus diz também que se nós não vigiarmos, se nós não prestarmos atenção, até mesmo os escolhidos podem ser enganados por esses falsos profetas com essas falsas doutrinas, com esses falsos ensinamentos. Sem mim, nada podeis fazer. Está em João 15, capítulo 15, versículo 5. É importante, meus irmãos, lembrar que essa promessa de Filipenses 4:19, sobre a qual nós pregamos hoje à noite, foi uma promessa feita não a uma pessoa, foi uma promessa feita a uma igreja. Que tipo de igreja? A uma igreja missionária, a uma igreja generosa, a uma igreja solidária, a uma igreja que compartilha com os ministros do Evangelho as suas necessidades. Que Deus nos faça assim também, cheio de amor pelos irmãos. Sabemos que o Senhor nos retribuirá todo esse amor em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos nos preparando para